Bom, nós precisamos primeiro entender o seguinte: essas manchas de óleo que apareceram, certo? Obviamente agora no Nordeste, nós já estamos entrando em quase alta temporada, mês de novembro, dezembro, e é óbvio que isso daí incomoda o turismo, incomoda todo mundo. Mas a gente tem que olhar primeiro para todos os acontecimentos que aconteceram na área de offshore, que a gente chama, né, de plataformas petrolíferas, né, grandes superplataformas que ficam na Bacia de Campos, na Bacia de Santos e outras bacias, que se nós olharmos fizermos um flashback, nós vamos ver que nós tivemos 2 grandes acidentes na Bacia de Campos, um provocado por uma empresa chamada Chevron, que perfurou perfurou um poço de petróleo de pré-sal além do que estava permitido e estava desenhado pelos projetistas, certo? E que isso foi de conhecimento público, porque o presidente teve que ter explicações lá fora, e principalmente no Senado, no governo federal. E o que acontece? A gestão de risco é isso, ela freia esse momento do que não se pode fazer. É o risco de você estar tentando fazer alguma coisa além daquilo que foi projetado. E isso tem um custo. E isso daí o seguro também não cobre. Porque se você estiver fazendo alguma coisa irregular, você não tem seguro para uma coisa irregular. Então, olhando para esse flashback, nós vemos o seguinte: nós temos mancha de óleo em tudo quanto é local das nossas 200 milhas marítimas, se a gente olhar. Só que o que acontece? Essas operações, elas deveriam, de ter alguém de gestão de risco aparecendo na TV para falar o que aconteceu e o que não aconteceu. E a gente não vê essa pessoa. A gente vê que tem o óleo lá e que ninguém aparece. E obviamente vamos descobrir de quem foi. Só que o que acontece? Nós precisamos ir dar um passo atrás. Nós temos problemas severos em todas as descargas de navios que nós temos nos portos. Primeiro, nós temos uma coisa que ninguém quase se dá conta, que chama-se água de lastro. Essa água de lastro é uma água captada, uma água suja, ela às vezes aliviada do navio dentro da bacia, dentro da baía, dentro onde ele fica fundeado até esperar fazer o transbordo, a descarga, o que for, e a gente nem sabe disso. Culminando com isso, todo navio solta óleo, todo navio a gente recebe navios velhos às vezes. Então qual é a fiscalização que nós temos para isso? Nós esperamos primeiro o navio soltar o óleo, primeiro o navio tem um problema. Com certeza esse problema que aconteceu na costa do Nordeste, com certeza é navio que soltou óleo, ou navio que provavelmente teve um problema em alto mar. Tem muito navio que quebra em alto mar, ninguém fica sabendo, os motores param, são navios velhos. Talvez a gente tivesse que ter um controle maior. Por quê? Esse controle é uma gestão de risco. Gestão de risco é o seguinte: se eu tiver um navio que ele não tem condições, ou ele não tem idade, ou ele não está checado, porque hoje todos os navios no mundo são mapeados, nós conhecemos todos os nomes e todos os navios e as idades. Então a gente poderia ter, talvez, na gestão de risco, não deixar passar navio realmente que não tenha condições. E basta, não sou eu que estou falando, basta ir no porto e olhar e tirar uma foto, né? Então, a gestão de risco aí, ela existe desde quando o navio sai da origem. A gente não deveria de ter esse tipo de coisa. E, obviamente, não é só o óleo, né? Esse, pontualmente, é um problema severo. Deve ser, óbvio, já vi que, pelos canais de comunicação, que são 20 quilômetros de óleo que está espalhado a mais ou menos uns 8, 10 quilômetros da costa. E esse óleo vai atingir por causa das marés. Se a maré for forte, vai trazer o óleo para cá. Olha, os Estados Unidos tem um bom exemplo que poderia passar para a gente do que ele fez. Ele teve um acidente no Golfo do México violento na época do governo Obama. Foi um dos maiores acidentes. Foi um problema, acho que num manifold. Manifold é um equipamento que fica instalado no fundo das águas, certo? Ele mapeia e ele é como se fosse uma rolha de uma tampa. E você tem um poço de petróleo e você põe esse manifold para travar.
Isso aconteceu no Golfo do México. O que eles fizeram? Obviamente, não foi de navio, foi um acidente. Mas quando você fala em acidente, ele pode ter sido ou do navio ou do manifold. No nosso caso, nós nunca tivemos acidentes assim, de grandes vazamentos de petróleo. Vaza, as pressões são tamanhas, né, no fundo da água, que você tem realmente que ter equipamentos resistentes para segurar isso. Vaza, mas é uma quantidade mínima que vai para o mar. Agora, se a gente não começar a fazer isso agora, daqui 10 anos a gente não tem mais praia para tomar banho. Eu acredito que a gente tem assim que ter regras, né, rígidas, e que quem cometeu o acidente vai ter que indenizar, não tem jeito. Se o Brasil comete um acidente lá fora, ele tem que indenizar. E se eles vêm aqui e cometem um acidente aqui, tem que indenizar. Então, por exemplo, você às vezes, você tem país que nem o Congo, sei lá, alguém da Angola que vem aqui e não consegue pagar um dano ambiental. Nós poderíamos pensar como Brasil e como Associação Brasileira de Gerência de Risco, apólices de seguro dos quais os navios que entram no Brasil têm que mostrar a sua apólice. Se ele provocar um acidente, eu cobro dessa apólice. E a gente tem que ter no governo alguém que cuide de seguro. Não tem ninguém. Hoje o governo não tem uma pessoa que faça os seguros que eles precisam e que faça a gestão de risco. Porque o governo hoje ele é todo fragmentado, então cada um está fazendo a sua gestão de risco num departamento isolado. Cabe talvez a nós ajudarmos o governo federal, estadual, municipal, a como que ele pode fazer seguro das coisas que ele, ou ele solicitar seguro em benefício dele, de acidentes que os contratados que ele contratou tragam como problema para ele. Isso é possível.